Foi no dia 25 de agosto, uma quinta-feira à noite, por volta das 21 horas, onde aqui nesse ponto, no município de Sara, viaduto, bem próximo à Praça da Juventude, poderia ter acontecido uma tragédia, uma pessoa ter tirado a própria vida. Nós estamos no mês de setembro, essa temática sempre se fala de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Nós viemos falando aqui, inclusive no Linha Verdade também, sobre os alertas em relação a esse assunto, mas nós vamos falar sobre a história do soldado Daminelli, ele que é policial militar rodoviário estadual, que estava de folga e acabou então salvando uma vida. Poderia ter acontecido uma tragédia, né, soldado, aqui, mas graças a Deus você passou aqui bem no horário certo. Pedi para você contar um pouquinho para a gente como que se deu a situação, né? Uma senhora estava aqui bem nesse ponto também. Como que se deu a situação no dia 25 à noite? Bom dia. Eu estava deslocando até Florianópolis, estava com uma viagem marcada e por volta das 9 horas da noite tinha uma senhora escorada sobre a proteção do viaduto. Diante da situação estranha, ser um local escuro, sem movimentação de pessoas, eu resolvi fazer o retorno e verificar o que acontecia. Aí perguntei para ela se estava tudo bem e ela por várias vezes não me respondeu, até que ela disse que não queria mais viver e que ia pular do viaduto. Depois de um bom tempo conversando com ela, foi possível retirar ela da situação de perigo e consegui convencer ela a entrar no meu carro e levei ela para casa, entreguei para a filha dela. Lá ela explicou os motivos da depressão e conversamos mais um pouco ali a respeito do ocorrido. Soldado, você já faz parte da Polícia Militar há quanto tempo já? Faz 10 anos que eu sou policial militar, já peguei vários tipos de ocorrência, mas posso dizer que nenhuma foi tão gratificante, emocionante como essa. Não, e eu já deixo aqui os meus parabéns, né, porque a gente conversava aqui um pouquinho antes, ele falava nesses 10 anos, é o primeiro desse tipo de ocorrência que acontece. Você estava de folga, né, passou aqui nesse local, viu, a senhora estava debruçada aqui, né, achou a atitude dela um pouco suspeita. Queria que você falasse um pouquinho no sentido de que, não profissional, né, mas a humanidade também, de entender o que a senhora estava sentindo naquele momento. Você já passou uma situação parecida? Pode contar um pouquinho para a gente o que também motivou você a ter esse olhar e perceber que uma pessoa estava precisando de ajuda, em meio a tantos carros passando aqui, tantas pessoas, poder identificar que aquela pessoa precisava de ajuda naquele momento que você estava passando aqui? Eu pude perceber também isso no dia, em meio a tantos carros que passavam aqui, enquanto eu estava ali ninguém parou, e talvez seja porque, como eu já passei por a situação de depressão e síndrome do pânico, eu pude perceber o que ela estava sentindo naquele momento, que a situação é tão ruim que só quem já passou pode explicar como é uma síndrome, como é uma depressão. Soldado, muitas pessoas às vezes consideram isso uma frescura, o que a pessoa quer chamar a atenção, que às vezes não é tão grave, mas como você falou, né, só quem está sentindo, só quem está dentro daquela situação consegue entender a outra, né, ou quem já passou consegue entender. Realmente é uma situação que ninguém queira passar. Na minha época ali que eu estava com a síndrome e depressão, fiquei afastado do serviço, não pude trabalhar com armamento, que só passava ideia ruim na cabeça. No momento que você passou aqui, parou o carro e fez a conversa ali com a senhora, até realmente ela já está a salvo, sair aqui do local, sair segura, isso levou quanto tempo assim, de conversa, de negociação, para que ela não fizesse o pior, né? Para que não acontecesse uma tragédia aqui, levou quanto tempo no total? Foi aproximadamente uns 10 minutos de conversa. Ela aparentemente estava bem decidida a pular do viaduto e após muita conversa foi possível retirá-la da área de perigo. Nós já falamos algumas vezes aqui de alguns casos de pessoas que ajudaram outras também, e no momento que eles falam que tem essa conversa da negociação para outra pessoa não se jogar ou para não fazer o pior também, às vezes 10 minutos parece uma eternidade, né? São minutos de apreensão, porque também não se sabe qual vai ser a reação da pessoa. Nesse caso, nesse momento, tem que ter uma paciência, né? A pessoa tem que ter uma conversa, ser um pouco psicólogo também para entender o que a outra pessoa está pensando. É verdade, a gente está ali para negociar, para salvar a pessoa,
mas o maior medo é, em vez de salvar, acabar piorando e ela acabar pulando enquanto está negociando. Graças a Deus deu tudo certo. Soldado, parabéns pela sua atitude. Ele estava de folga, estava indo viajar, né? Estava em outros afazeres e viu essa pessoa, acabou salvando a vida dela aqui, evitando que o pior acontecesse também. Logo depois você conversou com a família, conversou com a mulher também. Teve esse contato logo após que isso aconteceu no dia 25? Apenas no dia. Tive contato no dia com a filha dela, que foi para quem eu entreguei ela e expliquei os motivos que estava levando ela para casa. Inclusive a filha dela disse que já era a segunda vez que ela tentava suicídio, que a outra tinha sido aproximadamente 3 anos. Há 3 anos. Ela tinha que idade? A senhora tem que idade? Acredito que uns 60 anos mais ou menos. Certo, parabéns, soldado, parabéns pelo trabalho de vocês e também pela sua atitude. Lá no dia 25, tenho certeza que essa senhora e também a família dela com certeza vai ser sempre muito gratos a você pela atitude que você fez naquele dia. Obrigado. Então tá aí mais uma história, né? Mais uma pessoa, um anjo que salvou uma vida aqui nesse ponto no município de Içara, no viaduto, perto da Praça da Juventude. Mais uma tragédia que foi evitada. O trabalho de um policial que estava de folga, mas com um olhar então de amor ao próximo acabou salvando uma vida.